Olá, meus irmãos, saudação de paz a todos. Com certeza é um tema que vai surpreender você, um tema que cada vez mais tem se tornado relevante, principalmente em nosso meio cristão. Hoje nós vamos falar sobre a eutanásia, é a lição de número 9 da revista Caminhos de Justiça, a ética cristã e os desafios contemporâneos. Amém? Eu sou o Bispo Marcelo Alencar, falo aqui direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em nome do Instituto Bíblico Pastor Antônio Gomes. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Então vamos juntos para a nossa lição de hoje. Você que está aí com a sua revista na mão, Caminhos da Justiça, lição de número 9, página de número 85. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso presidente, apóstolo Rubens Gomes, a sua esposa Bispa Paula, que sempre tem aí investido, sempre tem apoiado, divulgado os projetos de educação cristã em nosso ministério por todo o Brasil. Uma bênção de Deus, que o nosso bom Deus possa guardá-los, protegê-los, sempre dando saúde e provisão a eles. Louvo também a Deus essa noite pela vida do nosso diretor executivo da revista, Bispo Márcio Figueiredo, da cidade de Birigui, no estado de São Paulo. Bispo Márcio também, que é o autor, o escritor do segundo trimestre de 2025. Bom, quero aqui iniciar trazendo aqui a citação do livro de John Stott, página 484, onde ele diz, abre aspas, eutanásia é a morte intencional, por ato ou omissão, de uma pessoa cuja vida é considerada indigna de ser vivida. Esse livro é o livro O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, de John Stott, tem nos auxiliado bastante aqui em todas as lições deste segundo trimestre. Então vamos lá. O nosso autor vai usar como texto base Salmos de número 31, versículo 15. Está escrito assim, os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Salmos de número 31, versículo de número 15. A título de introdução, o autor vai nos trazer a seguinte expressão. A eutanásia é um dos dilemas éticos mais complexos da humanidade. Esse tema levanta questões delicadas sobre a dignidade, sofrimento e o valor da vida humana. Em um mundo onde a dor e as limitações são frequentemente vistas como razões para abreviar a existência, a fé cristã nos chama a enxergar a vida como um dom sagrado de Deus. Então perceba que o autor aqui já vai falar sobre Deus estar no controle da nossa vida. E ele vai dizer que muitas pessoas, quando enfrentam situações difíceis, onde passam por dor, limitações, elas optam por abreviar a própria vida, ou seja, tirando das mãos de Deus essa premissa de dar e tirar. Então o autor aqui já vai nos trazer aqui, abrir a nossa visão para nos falar o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo e como nós, com a fé cristã no coração, devemos enxergar a vida. Como que nós devemos enxergar a vida? Como um dom sagrado de Deus, tá? Aqui nós sempre trazemos algumas informações, números contemporâneos, para que nós venhamos ter uma amplitude maior do nosso entendimento acerca do tema, tá? Eu trouxe aqui uma breve definição da diferença entre eutanásia, que é quando o médico administra a droga ali à pessoa, e essa pessoa não precisa estar em estágio terminal. Isto é eutanásia. Ela tem tanto ativa quanto passiva. Nós já vamos falar da passiva já. Temos também o suicídio assistido, quando uma outra pessoa acaba ajudando a pessoa que tomou essa decisão. Ela também não precisa estar em estágio terminal de vida. E fornecer droga ou ajudar em viagem a outro país para tal procedimento, tá? Isso inclui todo o processo do suicídio assistido. E temos também a morte assistida, que é assim, quando a pessoa se encontra
em um estado terminal. É a ortotanásia, né? Ou a eutanásia passiva, tá? Quando ali há todo um procedimento dos médicos envolvendo legislação, leis, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, pode ser por meio de uma droga fornecida por um profissional de saúde, ok? Ou também o próprio paciente aplica droga nele mesmo, tá? Pelo mundo, aí principalmente na Europa, a eutanásia, a ortotanásia também, ela já é legalizada, tá? Então, nós vemos aí países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Espanha, Portugal, onde isso já é legalizado. Aqui nas Américas, nós temos a Colômbia, aqui do nosso lado, temos também o Canadá e alguns estados dos Estados Unidos, como Oregon, Vermont, Washington, Califórnia e Montana, tá bom? Na Oceania, temos a Austrália e a Nova Zelândia, onde também é permitido perante a lei, tá? E no Brasil? No Brasil, tanto o suicídio assistido quanto a eutanásia são considerados ilegais, tá? A eutanásia ativa, que nós comentamos lá atrás. Por quê? Porque existe a eutanásia passiva, que é aquela onde há todo um procedimento médico baseado e pautado nas leis, tá bom? Por exemplo, quando um paciente já está em estado terminal ali, não tem mais como reverter o quadro clínico dele, a decisão de desligar os aparelhos, tá, ela é baseada, regulada pela lei número 9.434/97, e também pela resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1805/2006, tá? É o que nós conhecemos como ortotanásia, tá? Ela permite que os médicos limitem ou suspenda o tratamento que prolonga a vida. Por quê? Porque não haverá mais regressão, mudança clinicamente daquela pessoa, tá bom? Então, no Brasil existe essa regulamentação para a ortotanásia, ou seja, a eutanásia passiva, em caso de estados terminais irreversíveis clinicamente falando, tá bom? Temos alguns números relevantes aqui, e quando nós falamos em países na Europa e nas Américas, nós temos aí, por exemplo, o Canadá, na América do Norte. Só para você ter uma ideia, números de 2021, em 2021, olha só, superam os óbitos. Canadá teve 31.664 mortes por eutanásia em 6 anos. Em 6 anos, tá? Somando 6 anos. Se você puxar só 2021, a Covid matou 14,6 mil pessoas no Canadá. E a eutanásia, 10,1. Você vê que ficou muito perto. Muito perto. Então, perceba que o número de casos de procedimentos pela eutanásia no Canadá é muito alto. E 65,6% dessas pessoas que praticaram a eutanásia tinha algum tipo de câncer. Tá? Então, perceba que quando elas se depararam com um momento de dor, enfermidade, talvez reversível ou irreversível, elas optaram pela eutanásia. Lembra que o autor falou lá no começo? Em um mundo onde a dor e as limitações são frequentemente vistas como razões para abreviar. Então, pessoas que entenderam que poderiam tomar essa decisão, tá? Olha só, essa notícia aqui é do ano passado, e na Suíça já existe até cápsula para o suicídio assistido, que é uma das opções que nós falamos também lá, que é quando uma outra pessoa, ela ajuda o paciente, tá, ali, em algum procedimento que vai levá-lo à abreviação da sua vida, tá bom? Ó, não precisa estar em estágio terminal. Então, na Suíça, é regulamentado, já existem canais, meios onde a pessoa pratica o suicídio assistido, tá? Então, quando eu falei para vocês no começo da aula que isso seria algo surpreendente, são números surpreendentes em que a igreja precisa se posicionar, ter uma voz profética, ter um cuidado quando se deparar com pessoas em situações assim. Isso é muito sério, é muito importante para os nossos dias, tá bom? A nossa revista, ela é separada em
3 tópicos, e em cada tópico tem o desafio teológico, ok? No tópico de número 1, o autor, o título é A Vida como um Presente de Deus. É uma análise do Salmo 31:15. E o valor da vida até o seu fim natural, não abreviado, até o seu fim natural, tá bom? Então, ao lermos os Salmos 31:15, nós vamos ver que a vida é um dom de Deus, porque Deus é soberano sobre cada momento da nossa existência, desde o nascimento até a morte. A visão cristã sobre a vida é de que ela é preciosa. Deus concedeu a vida com um propósito único, e não podemos dispor dela conforme a nossa vontade. Então, analisando os Salmos 31:15, nós que temos a fé cristã, primeira coisa, a vida é preciosa. Não temos o direito de queremos abreviar por causa de dores, sofrimentos, ou algum outro tipo de situação. O cristão, diante de situações assim, ele clama a Deus, ele busca o Senhor, né, ele ora, ele busca pelo seu milagre, tantos testemunhos de milagre que nós já temos presenciado. Então, a visão que o cristão precisa ter é o quê? Que Deus é soberano. É Ele quem dá a vida e é Ele quem dá a morte. Depois você lê aí Salmos 139:14 e Atos 17:25, que fala sobre a soberania de Deus em gerar a vida, em dar a vida. Ele é o Criador, é Ele que nos traz a existência e todo o poder está nas mãos dele, tá bom? No Salmo 139, o versículo 16, está escrito assim, ó: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Tá? Então aqui deixa claro que os nossos dias foram escritos e determinados por Deus antes do nascimento. Deus, ele tem esse propósito de criar, né? E é Ele quem decide o tempo da nossa jornada. Isso significa que a vida, mesmo nas fases mais frágeis que nós passamos, lutas, enfermidades, sofrimento, ela deve ser preservada até o seu final natural, tá bom? Então a eutanásia, ou a prática de antecipar a morte, seja qualquer uma daquelas que nós falamos no começo, ela entra o quê? Em conflito com a palavra de Deus, pois sugere que o ser humano tem o direito de decidir quando a vida deve ser encerrada. Essa postura desconsidera a soberania de Deus sobre o início e o fim de cada pessoa. Então, é o que nós falamos. Então, aqui fica muito claro que, quando uma pessoa toma essa decisão de praticar qualquer tipo para abreviar a sua vida, ela está cometendo um pecado. Ela está tentando tirar a soberania das mãos de Deus e ela determinando se ela tem que viver ou se ela tem que morrer. Então é pecado diante da palavra de Deus, diante dos ensinamentos do Senhor para a nossa vida. E biblicamente falando, a vida humana ela é imensamente valiosa. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Gênesis 1:27. Então essa dignidade inalienável nos leva a conduzir que, independente da circunstância, todas as vidas devem ser respeitadas até o fim. Todas. E isso inclui as pessoas que enfrentam doenças terminais ou outras condições complicadas. Não fomos chamados para colocar um ponto final na vida, mas para cuidar e apoiar aqueles que estão em sofrimento, confiando na soberania de Deus e em relação ao tempo da vida das pessoas. Tá? Então, o cristão, a igreja, precisa se posicionar nesse sentido, de que é Deus quem dá o ponto final, independente da circunstância que a pessoa está vivendo. Então, há uma prática onde de aconselhamento nas visitas nos hospitais, aconselhamento a famílias cujos entes queridos estão vivendo em situações como essa. E muitas vezes a igreja, por não querer acompanhar, não querer cuidar, não querer orar, acaba dando uma palavra onde a pessoa ela é incentivada a interromper, porque aos olhos humanos talvez não tenha mais reversão. Então, biblicamente, nós temos que valorizar a dignidade da vida humana, porque nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor.
O autor vai nos dizer que, em contrapartida, reconhecer que a vida é um dom de Deus nos leva a uma postura de responsabilidade. Olha aí, devemos valorizar cada dia aquilo que o Senhor nos dá, mesmo diante de situações dolorosas. Então, o sofrimento, o autor vai nos dizer, faz parte da experiência humana. Mas a confiança em Deus nos fortalece para o quê? Vivermos em esperança. Quantas vezes ficamos em situações adversas e enfermidades, precisamos buscar em Deus caminhando com esperança. O autor vai nos dizer que Deus é soberano sobre todos os aspectos da existência. Ao buscar remover a dor através da morte precoce, a prática da eutanásia desconsidera o propósito divino e a oportunidade de vivermos cada momento com a graça de Deus, mesmo no sofrimento. Tá? Então, o sofrimento não é legalidade para tomarmos a decisão de abreviarmos a nossa vida. E aí vem a primeira provocação teológica. Olha aí. Se Deus tem um propósito para cada vida, como podemos justificar a eutanásia, especialmente em casos de doenças terminais? Será que nós temos legalidade para justificar a prática da eutanásia em casos de doenças terminais irreversíveis? Ou nós precisamos nos manter firmes diante da palavra de Deus e esperarmos um fim natural da parte do Senhor? Então fica aí o desafio aí para os professores e alunos, né? Olha aí, o tópico número 2, sofrimento e esperança. Uma reflexão sobre Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5, e a visão cristã sobre o sofrimento. Então aqui vemos a teologia do sofrimento. O cristão precisa refletir sobre o sofrimento. O cristão precisa ter maturidade, precisa ter uma fé robusta, amadurecida na palavra de Deus, para saber enfrentar os momentos de sofrimento. Olha aí. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só, então o autor vai nos dizer que aqui nós aprendemos que o sofrimento, longe de ser um mal sem propósito, pode produzir frutos espirituais em nossas vidas. Então sempre há um propósito de Deus, até mesmo no sofrimento do homem. Então não existe sofrimento sem propósito diante do Senhor. Todo sofrimento, ele tem um propósito. Faz parte da experiência humana. Então, as pessoas, elas usam o sofrimento como uma legalidade para tomar a decisão de abreviar a própria vida. Mas a Bíblia vai na contramão disso. Ela vai dizer que não. Há um propósito de Deus no sofrimento. E nós precisamos aprender e refletir sobre isso, tá? Então, o autor vai nos dizer ali, ó, contudo, ele não é algo que devemos temer ou tentar evitar a todo custo. O cristão pode e deve enfrentar o sofrimento com fé, sabendo que ele pode ser um meio de amadurecimento e crescimento espiritual. Então, olha, o que o autor vai nos dizer aqui? Que o sofrimento precisa ser encarado com fé. Não precisamos ter medo de sofrer, medo do sofrimento. Não, o sofrimento vem com um propósito da parte de Deus. Propósito de nos amadurecer, de nos ensinar. E aí nós, com muita fé, buscando a reversão desse momento, buscando o nosso milagre, a promessa, Deus realiza uma obra em nossa vida. Tá? Então, a visão cristã sobre o sofrimento não ensina que devemos buscar a dor ou a perda. Isso seria insensato. Ao invés disso, somos instruídos o quê? A reconhecer que na soberania de Deus o sofrimento pode ser redentor. Tá? Então, nós já vimos muitos testemunhos onde o sofrimento ele gera milagres, o sofrimento gera transformação, o sofrimento gera libertação. Quantas pessoas são tocadas por Deus em meio ao sofrimento e são transformadas na sua natureza? É isso que o autor está nos dizendo. Então, mesmo diante das adversidades,
Os cristãos têm a esperança de que Deus está presente no sofrimento dele e que ele pode usá-lo para fortalecer a fé e produzir virtude. Olha só, então o sofrimento para muitas coisas é ruim. Uma legalidade para tomar uma decisão de abreviar a própria vida. Mas o autor vem iluminar a nossa mente dizendo que não. O sofrimento Deus usa para produzir virtude espiritual. Que virtude? O texto disse: paciência, perseverança, caráter. Então, na teologia do sofrimento apresentada pelo nosso autor, Bispo Márcio, o sofrimento pode gerar virtudes no cristão, se ele encara com fé, com esperança em Cristo. Enquanto esse mundo corrompido, essa sociedade aí, caminhando cada vez mais longe de Deus, enxerga o sofrimento como uma legalidade para abreviar a vida, na teologia do sofrimento, nós enxergamos o que é virtude e esperança, tá? Aí o autor vai nos dizer assim que a dor e o sofrimento nos ensina a confiar mais plenamente em Deus e nos afasta da confiança em solução fácil, como a eutanásia. Então, pessoas que praticam esse procedimento da eutanásia, a morte assistida, elas querem o quê? Uma solução fácil, rápida, instantânea. Não pensam nas consequências, não pensam na vida vindoura ao lado de Deus. E ao tirar a própria vida, praticar a eutanásia, elas cometem um pecado, pecado que os afastará da eternidade do Senhor. Então, ao invés de buscar uma saída rápida para o sofrimento, devemos enfrentar os desafios da vida confiando que Deus está trabalhando em nosso coração. Então, quando nós vamos evangelizar alguém em momentos difíceis, talvez até enfermos no leito do hospital, a palavra é essa: estudar a teologia do sofrimento. A pessoa precisa enxergar em meio ao sofrimento que virtudes que o céu pode entregar. Amém? Olha aí, em muitas culturas, a eutanásia é vista como uma maneira de aliviar o sofrimento, mas a Bíblia oferece uma perspectiva diferente. É o que nós já falamos, né? A Bíblia vem na contramão daquilo que a sociedade e cultura ensina. Então, vivemos com fé em meio às tribulações. Mas o sofrimento não tem última palavra. A última palavra vem de Deus. É de Cristo o quê? Que venceu o pecado e a morte. Portanto, podemos enfrentar o sofrimento com coragem, pois sabemos que, por meio de Cristo, a dor terá um fim. No final, todas as coisas, a vida eterna será recompensa dos filhos de Deus. Olha aí, então a palavra vem na contramão daquilo que o mundo ensina. A palavra traz o que? Luz em meio ao sofrimento. Então, muitos querem abreviar, solução rápida. Deus fala, não, viva o sofrimento, porque do sofrimento Deus vai gerar o que? Virtude. A última palavra sempre vem de Deus, sempre vem de Cristo. Por quê? Porque Cristo venceu o pecado e a morte. E Ele tem o poder para nos dar vitória também. Então, a esperança cristã, ela não é vaga, não é uma utopia. A nossa esperança está firmada na promessa de Deus. Em Coríntios, 2 Coríntios 4,12, Paulo vai nos lembrar que, abre aspas, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Olha aí. Então ele vai dizer, olha, essa tribulação de momento, ela vai produzir um peso, algo valoroso, valioso demais. E esse peso é um peso para toda a eternidade. Na eternidade veremos, estaremos na glória com Deus. Tá? Então, Paulo fala sobre esse peso de glória eterna. Tá bom? Portanto, ao invés de buscarmos soluções humanas, como a eutanásia, que podem encurtar a vida de um cristão, devemos confiar que Deus usa até o sofrimento para a sua glória. É o que nós já falamos sobre a teologia do sofrimento, tá? Então, na provocação do tópico 2, o sofrimento, em vez de ser algo a ser evitado, pode ser visto como uma oportunidade de crescimento espiritual. Então, é um pouco do que nós falamos aqui. Eu chamei de teologia do sofrimento. Isso pode ser debatido em sala de aula aí, entre os professores e os alunos.
O que nós aprendemos em meio ao sofrimento? Quais virtudes nós podemos enxergar no meio do sofrimento? Há um propósito de Deus no sofrimento? Que propósito é esse? Qual é a finalidade desse propósito? Então, fica aí o desafio teológico para vocês, tá bom, meus irmãos? Terceiro e último ponto da nossa lição de número 9: apoio aos doentes. O papel da igreja no cuidado com aqueles em fase terminal. Então, lembra que nós falamos sobre a questão do evangelismo? Infelizmente, muitas igrejas despreparadas não querem cuidar, não querem acompanhar, preferem dar uma palavra onde acaba abrindo as portas para a pessoa encontrar uma legalidade de praticar a eutanásia. Então, qual que é o papel da igreja? É um papel profético, no sentido de pregar a palavra, trazer esperança, luz, mas também uma responsabilidade espiritual de cuidar, de zelar, de ensinar. Então, olha aí, a igreja tem um papel fundamental no apoio aos doentes, não só aos doentes, mas à família dos doentes também. Vamos acrescentar aqui, especialmente aqueles em fase terminal, principalmente a família, né, que está ali lúcida, tendo que tomar as decisões. A Bíblia nos ensina que devemos carregar os fardos uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. O que inclui a responsabilidade de oferecer cuidado, conforto àqueles que estão enfrentando essas doenças graves ou terminais. A igreja é um refúgio de apoio emocional, espiritual e físico. Ela oferece oração, conforto e presença para aqueles que estão no fim da sua jornada terrena. Então perceba que a igreja precisa orar para trazer conforto, mas a presença da igreja nesse momento, a presença dos irmãos em Cristo ao lado daqueles que estão ali encerrando a sua jornada é muito importante. É muito importante. A igreja precisa ter essa voz profética, mas a igreja precisa agir no sentido de estar presente, orando, trazendo conforto, mas ao lado dessa pessoa que está encerrando a jornada e principalmente da família que vai continuar a jornada. Bom, o apoio da igreja proporciona um alívio imediato e transmite esperança do evangelho. Então, transmitir a esperança do evangelho, o que significa isso? Como é que o evangelho alcança a vida de uma pessoa nesses últimos momentos, da família dessa pessoa que está ali vendo o seu ente querido enfrentar esse último momento da vida? Como que ela enxerga o evangelho em nós? Oração, palavras de conforto, presença, tá? O cuidado com os doentes em fase terminal inclui visitação, oração, compartilhamento da escritura, envolvimento na vida espiritual do enfermo. A presença da igreja nas últimas horas de vida de uma pessoa pode ser um testemunho poderoso do amor e esperança em Cristo. Então, quando a igreja exerce esse papel, ela está o quê? Testemunhando o poder que há no evangelho, tá? Em Tiago 5,14, nós somos instruídos a ungir os doentes com óleo e orar por sua cura. Então, olha só, por mais que clinicamente, aos olhos humanos, talvez não há mais nenhuma reversão, o nosso papel é orar e buscar em Deus, se for da vontade do Senhor, haverá cura, tá? No entanto, sabemos que em vários casos a cura não acontecerá mais, mas nós temos esse direito, a palavra nos dá essa legalidade, essa liberdade de orarmos, tá? Apesar disso, a oração e o cuidado continuam sendo atos de compaixão e meios de levar conforto espiritual ao doente. Devemos lembrá-los da promessa da vida eterna com Cristo. A igreja deve estar preparada para apoiar as famílias que lidam com sofrimento e um ente querido em fase terminal. Então, olha só, precisamos ter muita sabedoria e discernimento num momento como esse, tá? Pedir a Deus a palavra, ter o discernimento para uma oração inteligente. Nós temos visto, infelizmente, muitas profetadas
palavras vãs de homens, dizendo que eram profecia de Deus. Isso causou danos enormes. Temos aí inúmeros maus exemplos de que falsos profetas foram orar por irmãos vivendo seus últimos momentos ali, a fase terminal, em vez de receber uma palavra de conforto, palavra que fala sobre a vida eterna, alcançar a coroa da salvação, entregaram profetadas. E, infelizmente, o estrago foi grande, porque a família acaba acreditando, se apegando naquelas palavras e nada daquilo acontece. O estrago depois é maior. Então, discernimento e fidelidade às escrituras, inteligência, tá? Nesses momentos, principalmente na hora do evangelismo, da oração, orar com fé, mas sempre colocando tudo nas mãos do Senhor, porque tudo vem de Deus, irmãos, a cura vem do Senhor, tá bom? Além do apoio emocional, pode oferecer orientação prática sobre como lidar com a morte iminente. O aconselhamento é essencial para que as famílias possam enfrentar o luto e o medo da perda. Além disso, a presença dos irmãos pode fazer toda a diferença. Devem usar esse momento para lembrar o doente as promessas de Deus, garantindo-lhe que a morte não é o fim, mas a transição para a vida eterna. Portanto, a eutanásia é incompatível com a visão cristã, pois a morte deve ocorrer no tempo da vontade de Deus. O cuidado com os doentes em fase terminal é um dever da igreja. Ao mesmo tempo, também é dever da igreja reconhecer que Deus é o Senhor da vida e da morte, tá? Então a igreja ora, a igreja busca no Senhor, a igreja pede a Deus discernimento, tá? Mas a igreja nunca oferece um caminho de abreviação da vida, nunca, 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 tá? Então, esse cuidado com os pacientes terminais, esse cuidado com as famílias de pacientes terminais, né, que estão em estado paliativo, palavras de conforto, os relembrando da promessa da salvação, a coroa da salvação, a perseverança até o final, tá? Então, isso é muito importante. E a última provocação teológica é: a visão cristã sobre a morte pode ser um obstáculo para a aceitação de práticas como a eutanásia, que muitos consideram uma solução humanitária para o sofrimento. Então, vamos reformular aqui. A visão cristã sobre a morte pode ser um obstáculo para a aceitação de práticas como a eutanásia, que muitos consideram uma solução humanitária para o sofrimento. Olha só, a humanidade, a sociedade enxerga esses momentos de sofrimento, né, como uma solução, enxergam a eutanásia como uma solução humanitária para o sofrimento, tá? Mas e a visão cristã sobre a morte? Esse é o desafio, esse conflito, o que a sociedade prega, o que a sociedade ensina, o que a sociedade enxerga ao passar pelo sofrimento, mas o que a palavra de Deus ensina, tá? Então isso precisa ser discutido na sala de aula. Talvez você não viveu e não vai viver um caso como esse na sua família, mas talvez você vai evangelizar alguém, uma família que passou ou vai passar por isso, então você precisa estar preparado para aplicar a palavra de Deus de uma maneira correta diante do Senhor. Amém? Olha só, então hoje nós falamos sobre a lição de número 9, a eutanásia. Números que nos trazem surpresa, números atuais que nos chamam a atenção e a responsabilidade da igreja, trazendo essa palavra bíblica. A igreja com essa responsabilidade do cuidado, da orientação e da oração pelos enfermos. Amém? Nós ficamos por aqui. Essa foi a lição de número 9. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa trazer luz nas suas aulas, juntamente com os professores ou alunos, e nós nos vemos na lição de número 10, que vai falar sobre a pobreza mundial e os direitos humanos. Até lá, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?